Hoje vamos ter a nossa terceira live, terceiro treinamento, terceiro curso, onde a gente está abordando aí sobre a trilha do planejador financeiro. Então a gente está fazendo a semana inteira sobre a trilha percorrida pelo planejador financeiro, vários temas diversos que a gente está debatendo nesses dias. A gente começou contando um pouco da minha história, explicando o que é a profissão do do planejador financeiro, qual é a melhor forma de você estruturar, profissionalizar o seu negócio. Na live passada, live 2, a gente trouxe a Jéssica Fontoura. Falei antes um pouco sobre criação de estratégias comerciais de captação de cliente, depois a gente viu um pouco como que a Jéssica fez a migração dela de carreira, contando um pouco das dificuldades, da transição que ela fez. Hoje a gente vai falar um pouco sobre precificação e sobre criação de autoridade e credibilidade profissional. Depois eu vou trazer aqui uma convidada super especial que passa muita autoridade e credibilidade, E na quarta-feira, pessoal, deixa eu ver se é quarta. Na quarta-feira a gente vai fazer a nossa quarta live, que a gente vai falar sobre como de fato, que tipo de modelo de negócio que você pode ter de atendimento no trabalho de planejador financeiro, a diferença entre consultor, planejador, assessor, gerente, enfim, todas essas diferenças. E na semana que vem, no dia 7, a gente faz a nossa quinta live, tá? Que vai ser na segunda-feira, semana que vem, daqui uma semana. E aí a gente também tem algumas surpresas para vocês até lá, tá? Mas começando hoje aí sobre... fiquem aí, pessoal, acho que hoje vocês vão ver um conteúdo bem bacana que a gente vai falar, um conteúdo que gera bastante desafio no início da carreira do planejador financeiro, que é a questão da precificação, de criação de autoridade. Falei sobre isso, tá fazendo um treinamento hoje à tarde que eu falei bastante sobre isso para uma empresa parceira nossa. Então, eu acho que é muito legal, a gente falar sobre um tema comercial, porque quer dizer que é de fato uma das questões que a gente tem mais debatido, mais amadurecido nos últimos anos, aqui no Vista também, falando um pouco mais de preço, de valor do trabalho. E para começar falando sobre precificação, como a gente precifica de forma correta e escalável, tá? Pessoal, eu vejo muita gente no início da carreira fazendo duas coisas que eu considero extremamente prejudiciais, tá? Para a construção de uma carreira sólida e escalável. A primeira é não cobrar nada pelo trabalho de planejamento financeiro. Poxa, Léo, mas aí eu não tenho cliente nenhum, eu não tenho experiência. Ok, eu acho que existe essa situação de não ter experiência, de não ter clientes, mas eu acho que antes mesmo de você oferecer algo de graça, você obviamente tem que entender para quem você está oferecendo, porque assim, uma coisa é você oferecer para alguém da sua família que vai servir como cobaia para que você faça o trabalho de planejamento financeiro, outra coisa é para alguém que não é tão próximo de você assim, que eu acho que tem uma diferença. Então eu acho que se você fizer com família, com alguém próximo que você vai usar para teste, é uma coisa. Mas para o público final, qualquer ele que seja, eu acho que você fazer um trabalho de graça, e aí o segundo ponto ou você cobrar muito pouco pelo seu trabalho, as pessoas elas não enxergam o valor devido que você faz, tá? E por que isso é uma questão que a gente tem que abordar e falar? Hoje, vamos pegar uma família entre 10, 15, 20 mil reais, que tem uma renda familiar entre 10 a 20 mil reais. O que essa pessoa paga hoje nas contas dela, mensais, que sejam 100 reais por mês ou 200 reais por mês? O que a gente tem percebido nos últimos anos no Brasil, principalmente por conta da inflação, é que as contas estão ficando mais caras, Então, as pessoas de fato que têm condições de pagar um planejador financeiro, vamos colocar aí uma família ganha pelo menos 8, 9, 10 mil de renda, que conseguem pagar ali 300, 400 reais para um planejador por mês,
eu diria que esse perfil ele já está acostumado a não pagar barato por nada, né, na vida financeira dele, nada abaixo de R$100. Ou se for algo abaixo de R$100, algo que realmente seja uma assinatura, algo do tipo. Mas para prestação de serviço, de fato, a gente tem observado que cada vez menos as pessoas têm pago pouco, tá? Ou nada, né? Ou de graça, para prestações de serviço. Então, o que isso quer dizer? Né? Que se você, já no início da sua carreira, se você começar precificando de uma forma errada, ou seja, se você cobra de graça para o público final ou cobra barato, isso pode fazer com que você rapidamente perceba que as pessoas você pode ter a falsa impressão de que as pessoas não pagam para ter um planejador financeiro, tá? Alguém que está aqui tem essa crença, tem essa visão de que tipo, será que as pessoas vão de fato pagar 300, 400, 500, 600 reais? Né? Seria legal aí quem quiser escrever, né, quiser colaborar, para saber qual é a opinião de vocês sobre isso. O que a gente tem observado, né, nesses 12 anos trabalhando como planejador financeiro, eu trabalhando como planejador financeiro, é que parece que quanto mais a pessoa paga, mais ela se compromete, que é justamente o inverso, tá? Obviamente que também existe um desafio, aí a gente entrando um pouco na questão de autoridade, credibilidade, que é algo que eu falo muito nos meus treinamentos, que é o seguinte: a nossa precificação e a nossa confiança, elas andam de lado a lado, tá? A gente precifica de acordo com a forma como a gente se sente confiante em oferecer aquele serviço. E eu comparo essa precificação com a confiança como uma bateria descarregada e que você vai ligar na tomada quando você começar a atuar, atender como planejador financeiro, e que essa bateria vai, cada dia que passa, aumentando e aumentando e aumentando. Ou seja, o que isso significa? Que a sua precificação vai aumentar de acordo com o nível de confiança que você obtém do trabalho que você está executando. Então é muito difícil você começar precificando também muito alto e sentir confiança nisso. Você pode até tentar precificar alto, mas dificilmente você vai ter a confiança. Então pode ser que você precifique alto, mas que o nível de confiança não esteja lá em cima e que você não consiga entregar o valor devido por aquilo. E também quando você já tem muita confiança e você cobra barato, você muitas vezes vai deixar dinheiro na mesa e também rapidamente vai enxergar que, poxa, esse trabalho é muito árduo e eu não estou sendo bem remunerado por ele. Então por isso que eu digo que a gente cobrar, aumentar a precificação de acordo com o nível de confiança que a gente vai obtendo, ele é o modelo correto para você poder escalar o seu negócio precificando da forma correta, certo? Que é o que eu queria trazer um pouco desse insight aqui para vocês. E para você criar autoridade, pessoal, vocês é uma conta que ela não é exata, né? Como é que você cria autoridade? A autoridade ela vai crescendo conforme mais valor você cria no mercado. Então, ou seja, quanto mais pessoas souberem do seu serviço, mais pessoas tiverem o benefício e chegarem valor naquilo que você faz, a sua autoridade também aumenta. Mas voltando para a precificação, quanto que em média um planejador financeiro ele pode cobrar de uma família? Então vamos dizer que se a gente levar em consideração que a família vai se engajar com o trabalho de planejamento financeiro, eu diria que é algo em torno de 3 a 5% da renda da família. Então se a família ganha 10 mil reais, ela tem condições de pagar entre 300 a 500 reais por mês para um planejador financeiro. Óbvio, se a família se engajar com o trabalho de planejamento financeiro. E óbvio também que eu acho que tem assim, se você for pegar famílias que ganham muito dinheiro, 30, 40, 50, 60, 70 mil reais por mês, também é difícil você chegar a cobrar 5% ali, porque de fato o valor da precificação mensal vai ficar muito alto. Mas cobrar 1.000, 1.500, 2.000 reais por mês é totalmente factível e é viável para carreiras mais maduras e mais escalonáveis também, tá? Então, eu acho que a lição que eu quero deixar aqui de hoje com relação a isso é: precificar, ela é uma arte que demanda muita experiência no sentido de você testar e ver o que você está mais confortável. Ela anda de mãos dadas com a sua confiança e ela é como se fosse uma bateria que você vai carregar do zero, ou seja, você vai começar a atender, conforme você tiver valor, você vai sentir mais confiança e vai conseguir entregar mais valor para o seu cliente. Então, pensem nisso, né? Se vocês estão começando,
se posicionar, ter uma apresentação de vendas, ter uma forma de você mostrar o valor do seu trabalho, não só se apresentando, né? Porque muitas vezes se você só ter o planejador, um mentor, mas se você não tem as ferramentas corretas e você não tem o método correto, muitas vezes o seu lead, o seu futuro cliente, ele não vai enxergar todo o benefício que você pode trazer, todo o caminho que você vai construir junto com ele, tá? Então, essa é a ideia. Eu vou trazer aqui uma convidada para a gente conversar um pouco sobre isso, um pouco sobre outros temas também relacionados à carreira dela. Ela é uma profissional muito exemplar no sentido de ser muito disciplinada. A história dela é muito legal, vocês vão gostar bastante. Olá, doutora Danúbia Soares. Olá, Léo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Não repara o meu cenário rosa, tá? É semana de Barbie ainda, né? Semana de Barbie, exatamente. Não estou no meu escritório oficial. Aliás, eu ouvi falar que o filme da Barbie é altamente disruptivo, né? Tipo assim, é bem polêmico, pois na verdade. Eu ainda não fui ver. Mas boa noite, pessoal que está aqui na live. Léo, obrigada pelo convite. Obrigado a você por ter aceitado, né? Acho que muito legal você ter conseguido participar. Sua história de vida e com as finanças é bem bacana. Acho que você vai conseguir agregar muito valor naquilo que a gente pode abordar, do que o pessoal tá querendo saber de mais e mais histórias aí que deram certo como planejadora financeira. Você é um caso de uma pessoa super engajada, que faz acontecer. Então, acho que pessoas como essa são muito legais a gente saber a história, saber o que te fez, né? Te trouxe até aqui. Então, Danúbia, conta um pouquinho dessa história dessa pernambucana arretada que mora em Curitiba, né? E como é que você chegou até aqui, né? Conta um pouco para o pessoal como é que é a sua história de vida e também como que você chegou aí até o planejamento financeiro. Então, gente, o meu cenário rosa é porque eu estou em Pernambuco hoje e eu moro em Curitiba. Resolvi trabalhar aqui da casa da mamãe. Então, tá no ar-condicionado ou tá no ventilador? Estou no ventilador, porque minha mãe mora no interior e aqui é um pouco mais fresco em relação ao Recife. Então aqui o ventilador é tranquilo, pelo menos na região que a gente mora aqui, no primeiro andar, então tem muito vento, né? Então eu moro em Curitiba há 15 anos, né? Já vou entregar aqui a minha idade, fui para Curitiba em 2008 e um dos motivos de eu ter me tornado planejadora foi justamente isso, né? Porque eu queria aumentar a frequência aqui em Pernambuco, passear, ver os familiares mais tempo. Mas aí eu vou complementando aí no decorrer da apresentação. Então, eu fui para Curitiba em 2008, estudei em Curitiba, me formei em Curitiba, então construí uma vida lá, uma cidade maravilhosa. Apesar do frio, né? A gente supera, né? Nada é perfeito. Já acostumou, exatamente. Você já até gosta, né, Danúbia? Fala a verdade. Eu gosto. Eu vou te falar que tem 2 anos que eu saio do frio e venho passar aqui o frio aqui no nosso Nordeste, né? Porque você também tem um pezinho nordestino, né? Total. Então eu não estou sentindo tanto frio assim, porque aí quando começa o inverno eu venho para cá. Então, coisa boa, né? E aí em Curitiba eu comecei a trabalhar no mercado segurador, desde o momento que eu cheguei em Curitiba, em 2008. Então foram aí 15 anos de seguros, né? Aí, a última empresa que eu trabalhei, eu passei 10 anos. Como que eu comecei o planejamento financeiro? Na verdade, eu nem fazia ideia, né, de que eu iria trabalhar com isso algum dia. Então, eu sempre tive aí ideias de fazer dinheiro extra, de fazer renda extra. E aí, nesse movimento, né, fui picada aí pelo empreendedorismo e comecei a fazer outras coisas, vender produtos, enfim, sempre nesse movimento. Quando foi em 2017, na verdade que eu comecei a fazer esses empreendimentos, né, vender algumas coisas diferentes para fazer mais renda. Aí eu pensei, cara, eu preciso de um emprego, de um trabalho que me forneça mais liberdade. Só que eu não sabia o que eu ia fazer, porque continuar vendendo o que eu vendia não ia dar muito certo. Não era o que me deixava alegre e feliz. Entrava uma renda extra, mas não era o que me deixava feliz. Então, eu nem sabia o que fazer, né? E veio
planejamento financeiro porque eu não era tão organizada assim. E eu queria aprender a investir, embora tivesse resistido por muitos anos. E aí eu comecei a investir, mas aí eu pensei, cara, para investir tem que ter dinheiro. Eu comecei pelo investimento e não, né, não conseguia manter uma constância. O meu medo de investir é porque não sobrava dinheiro. Então, resisti muito tempo para investir. E depois que eu percebi que tinha que ter dinheiro, aí eu entrei aí no processo de organização. Mas, para mim, não tive a intenção de ensinar para ninguém. Só que aí eu comecei a gostar, né? Então, apareceu algumas coisas na internet, comecei a estudar e pensei, dá para fazer um negócio disso, né? Eu posso ensinar outras pessoas. E isso foi lá em 2020. E aí, em 2020, eu comecei algumas formações e fiz um atendimento a uma grande amiga minha sobre investimento, porque aí eu já investia, tinha aprendido a investir. E ela amou aquilo, eu adorava ensinar para ela. E até hoje ela é investidora, ela fala, ai, Dan, hoje eu invisto, tal. Ela, né, realmente eu ensinei certinho. Não sei se ela está aqui na live. E aí eu trabalhava no CLT, no regime CLT. Então eu trabalhava as 8 horas por dia e fazia o meu trabalho como educadora financeira à noite. E eu não ficava cansada. Entendeu? Eu trabalhava, chegava em casa, atendia, ia dormir 10 horas, 11 horas da noite, mas assim, ó, feliz da vida. E aí eu pensei, é isso. É isso que eu vou fazer. E A foi aí que eu Adriana falou aqui, ó, comecei, né? Adriana Campidelli falou que foi uma das suas primeiras alunas. Foi você, Adriana. Você foi a minha amiga e colocou tudo em prática, super comprometida. Léo, ela foi minha cobaia. Você falou no começo da aula, né? A Adriana foi minha cobaia. Legal, que bacana, né, Danúbia? E, nossa, essa história é muito legal, né? Porque tudo que você passou, né? Passou pela área de vendas e, tipo, você se conectar com algo que realmente, né, tem a ver com ajudar pessoas e, né, na parte de investimentos. E quando é que você foi migrando aí para as finanças pessoais, né? Aprofundando mais essa parte de outras áreas, né? Do planejamento financeiro. Então, lá em 2020 eu comecei bem quietinha. 2021 eu comecei a me posicionar um pouco mais na internet, porque até então eu fui muito discreta, sempre trabalhei muito no offline devido à minha profissão atual da época, né? Então, sempre com bastante discrição, porque eu também não conseguia atender muita gente, meu horário era bem limitado. Então, o processo ali realmente era educacional, né? Então, eu ensinava como investir, o foco era investimentos. Só que depois eu comecei a perceber não, sentir na pele, várias pessoas começaram a me procurar para organização. E aí eu resolvi abraçar, né, a organização, que eu já tinha estudado para isso, já tinha colocado em prática na minha vida, já tinha uma metodologia que eu estava trabalhando. Depois eu comecei a pensar, cara, faz todo sentido começar pela organização. Porque às vezes a pessoa vem com o interesse de aprender a investir, pensando que está organizada, né? E, na verdade, não está, porque não consegue manter uma constância ali nos investimentos. E começaram a surgir as pessoas para a organização, e foi aí que nesse processo, apareceu o Vista também, né? Que a proposta Sim. do Vista é justamente essa, né? O planejamento, fazer toda a estruturação, a base, né? O fundamento. E aí casou certinho com isso. E quando que você deixou a seguradora para trabalhar com isso, né? Quando é que você foi que fez a chave da mudança para você? Isso, um momento de transição, né? Quando eu atendia à noite, né? Então, comecei aí o período de 2020, bem tranquilo. 2021, eu intensifiquei mais, sempre no horário noturno. Então, basicamente, em 2020, eu já comecei a virar a chavinha para fazer uma transição. Então, na empresa que eu trabalhava, eu tinha passado por várias áreas, né? E a última área que eu estava era a área comercial de vendas. Eu tinha uma carteira de clientes e o negócio ficou até mais puxado, né? Porque tinha que visitar clientes, então era bem puxado mesmo, mas consegui dar conta. Então, quando comecei a me planejar, né, financeiramente, tem tudo isso, né? Eu sempre fui muito analítica, pensava bastante, fiz uns processos de terapia, de coach, porque foram aí quase 15 anos, né, no CLT. Então, virar chavinha, às vezes, demanda um tempinho.
Mas aí eu fiz o meu planejamento, comecei a guardar dinheiro, investir, que aí eu já sabia, investi. Em 2022 eu saí, né? Saí da seguradora e aí já estava, né, com alguns clientes e tudo mais e resolvi intensificar. Então eu estou há um ano, né, atuando só como planejadora em full time. Era um sonho, né? E o planejamento me proporcionou isso, né? Então, o motivo de sair, né, de querer empreender com planejamento financeiro, uma das coisas foi justamente a liberdade, né? Eu queria algo que eu pudesse trabalhar em qualquer lugar. Antigamente, eu sempre dependia de períodos específicos para vir para o Nordeste e sempre tempos curtos, né? E quando eu venho para cá, eu gosto de passar um tempo bacana, porque é tão longe, né? Quando a gente vem, eu quero passar 30, 40, 50 dias, enfim. Quantos dias até essa fase? Vou ficar uns 40, uns 35 dias. Dessa vez eu vou ficar menos porque eu tenho alguns compromissos em Curitiba, de palestras, aí eu vou antes, né, para honrar esses compromissos. Mas geralmente eu passo mais de 40 dias. Ano passado eu passei 2 meses, na verdade. E todos aí na cidade da sua família? Isso, daí eu fico rodando por aqui, né? Uma hora eu vou para Recife, uma hora eu vou para João Pessoa, aquela coisa, né, que a gente sabe. Tem muitos lugares legais aqui. E aí fiz essa transição justamente com essa intenção de ter mais liberdade, né? Não foi, o motivo não foi financeiro, foi justamente ter esse poder de trabalhar onde quiser, né? E, claro, eu desenvolvi a paixão por isso, né? A partir do momento que eu comecei ali em 2020, eu vi o quanto era importante. E aí eu queria que todo mundo soubesse investir, eu queria que todo mundo guardasse dinheiro, enfim, a gente fica querendo converter todo mundo, né? E aí acabou agregando mais. Sim. Aí, pronto, apaixonei e foi isso. E uma das coisas que eu vejo muito em você, Dana, é que você sempre está se capacitando, né? Você sempre investe no seu conhecimento, né? Em cursos. Acho que você sempre teve isso em você, assim, foi algo que você foi adquirindo. Como é que foi isso? Comecei a adquirir isso em 2016. Que foi quando eu comecei a empreender, vendendo alguns produtos. Então, eu me descobri nas leituras, palestras, né, aquelas imersões lá de autoconhecimento. Então, em 2016 foi que virou a chavinha, mas até então não tinha essa pegada, entendeu? E depois que eu entrei para essa nova profissão, aí pronto. Aí só piorou, entendeu? Só piorou, porque aí aumenta mais ainda. Nós temos que estar atualizados, né? Viciado em conhecimento, né? Isso aí. Fiquei. É muita coisa para aprender, são muitas áreas, né, que a gente precisa realmente entender. E é gostoso, né? Porque quando a gente faz o que a gente gosta, para mim é um evento ir no evento. Tipo assim, eu adoro. É claro que o respeito tem que ter o lazer, né? Para a gente não surtar, né? Tem que ter aí alguns momentos aí de lazer, com certeza. Mas eu aprendi realmente a gostar. Exatamente. Muito bom. E eu estava falando antes de você entrar, né, sobre questão de precificação, né? Me conta como que foi no início, né, essa questão da sua precificação e depois como que você ajustou, adaptou, como que você tem cobrado hoje. Fala um pouco desse histórico da precificação como planejadora, né? Eu até anotei umas coisas aqui quando você começou a falar da precificação, que eu falei, isso aqui eu vou até levar para a live, porque tem outros planejadores aqui, né? Eu espero realmente agregar. Eu trabalhava eu vendia um pacote de sessões, né? Por um período ali de 2, 3 meses no máximo. Então, realmente, eu comecei com a minha amiga lá, pro bono, que a gente fala, né? Então, não cobrei dela, mas ela era uma amiga, né? Comprometida, participava de tudo, fazia tudo, e hoje ainda continua investindo. Mas eu não fiz isso por muito tempo. Eu acredito que eu fiz com uma ou duas pessoas, aproximadamente, até para eu testar ali as minhas apresentações e tudo mais. Então, eu acabei seguindo, né, de forma inconsciente que você passou. Foca numa pessoa que você realmente conhece, enfim, para você ir destravando. E depois eu comecei a cobrar, então eu comecei com um valor bem tranquilo, assim, justamente, porque dá aquela insegurança, né? Quem está começando aqui sabe, é uma dificuldade no começo para precificar. E depois, quer dizer, trabalhei assim nesse processo de quantidade de sessões por um bom tempo, né? Fiz a mudança aí
de metodologia, de precificação, junto com o Vista, né? Que aí teve toda a mentoria com vocês e a proposta eu achei incrível, porque antes eu nem sabia que existia um programa que daria para o planejador fazer todo o processo com o cliente. Então, eu não sabia, daí nos grupos da vida eu falei, cara, existe, que legal, né? 2 anos depois, eu soube disso. Então, veio muito agregar. E aí eu mudei o valor do pacote, eu comecei cobrando, acho que a minha primeira sessão, meu primeiro cliente, eu cobrei 350, lá em 2020, finalzinho do comecinho de 2021. E depois a gente vai pegando confiança, como você falou, né? Vai aí adquirindo mais confiança, resultado também, né? Os clientes começam a ter resultado. E aí eu fui aumentando a especificação. E hoje aí a média, eu estou trabalhando com a recorrência, porque acaba agregando para o cliente também, né? Às vezes o cliente não tem limite no cartão para fechar um pacote ali de mentoria e parcelar, e com a recorrência acaba não comprometendo o limite do cliente, né? Então, a média de valores é entre 300, 400, 500, tem uma média aí aproximada. Então, assim, agregou bastante. E outra coisa que eu anotei aqui, que depois que eu entrei, né, conheci a metodologia, participei das mentorias, o quanto que faz diferença estar num grupo de planejadores que tem os mesmos objetivos, que utiliza a mesma ferramenta, com certeza isso agrega bastante. Porque ali todo mundo falava precificação e eu pensei, nossa, porque eu tive uma certa trava de oferecer uma recorrência, um acompanhamento mensal, né? Então, assim, até nós, planejadores financeiros, a gente tem que estar de olho, porque tem crenças também que podem limitar a gente, né? E aí fazer parte do grupo ali, daquela troca, eu até comentei contigo, né? Eu falei, nossa, eu falei o preço e foi, né? Eu falei, foi bem tranquilo. Então, hoje está super, super interessante esse modelo de trabalho, né? Essa recorrência. Tem um caso que eu sempre conto, foi um mentorado meu, que ele já estava trabalhando part-time como planejador, mas ele trabalhava numa multinacional, e aí ele já tinha uns 10 clientes de planejamento, mas ele cobrava muito barato, ele cobrava 150, R$ 200, né? E aí ele começou a fazer mentoria comigo e eu compartilhei a minha apresentação de vendas, que você já sabe qual é, né? Para apresentar o trabalho de planejamento. E na minha final apresentação de vendas, na época, eu estava cobrando, enfim, eu não tinha mudado, estava, sei lá, R$ 1.500 por mês, né? A precificação. E eu compartilhei com ele, só que ele esqueceu. Aí ele foi fazer no dia seguinte uma reunião de vendas e esqueceu de mudar o valor. E apresentou. Ele estava com a meta de cobrar R$ 500 e ele apresentou aquela de 1.500. Aí a cliente foi lá e fechou. E aí ele tomou um susto, né? Sério? Foi sem querer. Foi sério, sem querer. Acho que ele tá aí, é o Vitor. Não sei se o Vitor tá aí. Léo, aqui, o nosso trabalho, né? Todo o trabalho, mas o nosso trabalho tem muito valor, né? Agrega muito, porque é um acompanhamento de perto, você leva muitos insights, você realmente, dependendo da ferramenta ali, você transforma, né? Se o cliente coloca em prática, ele muda, assim, o rumo da vida financeira dele, né? E cada caso é um caso, né? Então, não tem um valor fixo, porque cada cliente tem uma situação, né? Então, por isso que eu falei essa média, né? Eu tenho cliente de vários valores, porque depende da situação e tudo mais, né? Do problema que a gente vai ajudar o cliente a solucionar. O Pedro Ricardo Barreto está perguntando, né, deixa você para você responder. Como que se vende bem para o cliente em pouco tempo de reunião? Pedro, o que você considera pouco tempo de reunião? Até para ajudar aqui a gente na resposta. Né? Isso, Pedro. Talvez o pouco tempo dele seja, sei lá, 40 minutos, 1 hora, que é o que dura em média uma reunião. Ou 15 minutos, né? Ou 15. Porque assim... 15 minutos, gente. Não dá, pouco. Não dá. Eu tive um cliente, vou contar. E uma vez eu atendi um cliente e falei, olha, vamos falar pelo menos 1 hora, é o que eu precisaria para a gente conversar. Ele falou, não, eu não tenho 1 hora, eu tenho 15 minutos. Eu acredito que em 15 minutos dá para a gente fazer a reunião. Bem objetivo e prático, eu falei, vamos tentar. Capaz, não deu. Quando eu vi, o cliente estava lá já 1 hora e 15 falando, e a gente conversando, eu falei, não dá. O próprio cliente sente a necessidade de ter mais tempo, né? Mas, assim, respondendo a pergunta aí não lembro o nome dele, do Pedro.
primeira coisa é ouvir, né? Eu acho que a gente tem que ouvir bem o que o cliente tem para nos falar, prestar atenção, anotar os pontos mais importantes, porque as pessoas sentem essa carência, né? Elas querem ser ouvidas, né? E compreendidas. E a partir do momento que você ouve, você já vai pegar várias informações, e aí você vai fazer perguntas mais assertivas, né? Na metodologia, né? Na nossa mentoria aí do Vista, tem todas as orientações. Mas, assim, com o tempo você vai pegando. Tem perguntas interessantes e assertivas que realmente faz o cliente refletir melhor e ver que realmente ele precisa. E mostrar um pouco, solucionar alguma questão ali pontual no momento, né? Isso acaba levando, fazendo com que o cliente perceba um pouco mais a tua autoridade, o teu conhecimento, né? Explicar mais ou menos como, mais ou menos não, mas de uma forma mais ampla, como que vai funcionar o processo, né? Como que ele vai seguir, ter o comprometimento do cliente, né? Desenvolver aí o interesse do cliente, realmente se comprometer, e aí o negócio vai fluindo, né? Mas assim, precisa de um tempo um pouquinho maior, esse pouco tempo eu não sei quanto que é, né? Mas é a prática, né, Léo? Quanto mais reuniões você vai fazendo, mais você vai desenvolvendo aí habilidades e vai fechando mais também. Hoje eu costumo falar que a minha conversão, se eu falar com 8 pessoas, eu fecho 7 ou 6. Eu acho uma conversão bem boa, né? Bem interessante. Então é isso, é prática. Tá? É marcar a reunião e ouvir o cliente, anotar as dores do cliente e entender bem o que ele precisa. Eu acho que uma coisa muito importante disso, primeiro, né? Antes de você fazer essa reunião de vendas, você tem que alinhar a expectativa com aquele seu potencial cliente, né? Então, assim, quando você for marcar, é importante você dizer quanto tempo dura, o que vocês vão abordar nessa reunião, né? Então, poxa, se você chega para uma pessoa e isso já acontece bastante, tá? A gente vê bastante, tipo assim, poxa, eu marquei a reunião, mas a pessoa só tinha 10 minutos. Então houve um desalinhamento aí de expectativa. Por quê? Porque deveria ter sido conversado antes que a reunião é de 45 minutos a 1 hora, que aí dá tempo de fazer isso que a Danuber falou, de você escutar, de você anotar, de você fazer perguntas direcionadas para poder entender melhor o contexto do cliente, que aí você sim vai conseguir ser muito mais assertivo na venda, no posicionamento e também na criação da escassez para o cliente. O que é isso, né? É quando você mostra para o seu cliente que, de acordo com as respostas que ele te deu e que você percebeu que como você ia ajudar aquela pessoa a melhorar de vida através de um planejamento financeiro, através de um planejador financeiro, né? Então, se você segue essa estrutura, né, segue um passo a passo para você poder impactar essa pessoa, com certeza 45 minutos, 1 hora ali você consegue entregar. Mas óbvio, precisa de tempo, é o que a Danuber falou. Às vezes a pessoa começa a falar, só de escutar já vai mais de meia hora, né? Ou mais. Então, tem que alinhar com a pessoa bem antes, fazer uma triagem bem feita no sentido de, se a pessoa, você tem 1 hora para a gente conversar, para poder te mostrar, para poder falar, para poder saber, entender um pouco mais do seu contexto. Então, Pedro, ó, alinha bem antes de conversar com a pessoa, tá bom? É verdade. Acho que o mais importante de tudo, mas não de tudo na venda, além disso, porque assim, eu sempre faço esse exemplo nos meus treinamentos, que é o seguinte: não adianta você ter ido lá para a Itália, você fez um curso lá de fazer pizza napoletana, pizza com fermentação, né, lenta e tudo mais, aí você volta para o Brasil, abre o seu restaurante italiano de primeira, aí no primeiro dia de inauguração chega uma pessoa e fala, você vende sushi? Né? E aí você, peraí, né? Tô vendendo aqui comida, fazendo pizza napoletana, vem alguém perguntar se eu quero sushi. O que isso quer dizer, né? Você tem que saber alinhar a expectativa do que você vende e o que a pessoa está comprando. Então é muito importante que a pessoa saiba que tem um tempo para mostrar o trabalho, para você se posicionar, que eu acho que isso é muito, muito importante. É Tá? verdade, Léo. Se mais alguém tiver perguntas aí, pessoal, pode mandar, tá? Tô vendo que tem gente entrando e tudo mais. Tem bastante gente entrando. Ô, Danube, me tira uma dúvida. Agora eu vou te pegar, eu vou fazer uma. Vou te colocar na saia justa agora, hein? Isso. Quando é que você vai aumentar a sua precificação? Então, ou seja, quando é que você vai cobrar 800, E 900, R$ 1.000 por mês? em breve, em breve. É, Tem que dar uma data? Não, eu estou vendo aí certinho, estou fazendo algumas alterações aqui. Algumas alterações
de crenças e tudo mais. Mas assim, lembra que eu comentei contigo que já houve alguns clientes, né, com um ticket um pouco 2 vezes maior do que eu cobro hoje, né? Então, é questão de alinhar alguns posicionamentos, algumas estruturas, mas eu acredito que em breve, em uns 2 meses, um mês aí, já tô nesse processo mesmo. Porque assim, eu já tô com uma carteira bem gordinha, né? Você sabe, o Vista tá ali, tá crescendo. Então, chega um momento que a gente realmente precisa dedicar mais tempo e tudo, né? Então, não dá para cobrar Sim, muito baixo, porque senão a gente não consegue entregar um trabalho com qualidade, enfim, né? sim. E aquela coisa, os clientes têm resultado, gostam da ferramenta, então passa muito profissionalismo, e na verdade, né, muito profissional toda a estrutura, né, do Vista. Então, isso agrega bastante, auxilia bastante. Eu te perguntei isso por quê, né? Porque uma das coisas que a gente está, que eu falei também, né, antes de você ingressar, foi sobre a questão de escalabilidade e de passar também autoridade, né, no que você faz. E no momento que você, né, como você está fazendo, crescendo a sua carteira de clientes, na retenção, é uma hora interessante, né, da gente começar a, digamos, olhar mais para o interno do que para o externo, né? No que Sim, sentido? É hora de você olhar mais assim. O que eu estou entregando tem valor. Quanto que é a minha hora? Quanto que eu posso... qual que vai ser o valor mínimo que eu vou começar a cobrar a partir de agora? Será que eu vou atender qualquer tipo de cliente? Ou será que agora faz sentido eu fazer parceria com outro planejador início de carreira para poder ser meu parceiro, como muitos fazem hoje em dia, né? Para poder passar clientes. Esse posicionamento de você aumentar a sua precificação para poder se posicionar e criar esse posicionamento, no momento que você pode fazer isso, que é quando você já está com uma carteira legal, que está te gerando uma renda legal, é muito importante para essa criação de credibilidade e autoridade, sabe? Porque aí você começa a atender um público, a nichar o seu público e ter um potencial de cobrar valores maiores para o planejamento, de ter um retorno maior também do seu trabalho. Né? é verdade, faz total sentido, né? É um processo de evolução constante, né? Sim. Tem duas perguntas aqui. A do Elias é falando sobre precificação. Alguns planejadores cobram um percentual da renda anual. O que vocês acham dessa forma? Elias, olha só. Eu não vejo problema em cobrar um percentual da renda, ah, mas que não seja de, tipo algo variável, entendeu? Do tipo, aumentou a renda eu cobro mais, ou caiu a renda eu cobro menos. Não. Você pode se basear para a sua precificação ter mais ou menos um padrão. Ou seja, eu até falei, comentei isso no início, né, de que se você cobrar 3 a 5% da renda do cliente mensal, você está e o cliente enxergar valor, o cliente se comprometer a entregar o que tem que ser feito, existe sim um valor a ser definido. Então, quando o cliente ganha, sei lá, uma família ganha 10 mil por mês e você cobra em 300 a 500 e o cliente se engaja e você entrega para ele com metodologia, com processo, com ferramentas, o que Uhum. acontece? O cliente vai enxergar valor. É natural que isso aconteça. Agora, cuidado para não trabalhar muito com performance ou então com números que são. Porque assim, isso você pode trabalhar isso quem trabalha mais com vendas, com investimentos, ganhando em cima dos ativos, né, percentual sobre os ativos, aí pode fazer mais sentido. Mas em relação a planejamento financeiro, eu ok atuar assim, seguindo um padrão, tá? A Julinha está perguntando quantos clientes ativos você tem hoje. Estou indo para 19. Não Muito bem. cadastrei ainda, vai fazer 19 amanhã. É isso tudo, pessoal, na recorrência, né? Ou seja, uma pessoa que Isso. mudou o modelo de negócio para trabalhar na recorrência e aí, Aham. com base nessa precificação, já está no 19º cliente. Você fez o trilha quando, Eu Nanúbia? fiz o trilha em fevereiro. Fevereiro, Fevereiro? finalzinho, comecinho de fevereiro. Aham. Daí Legal. comecei já a migrar alguns clientes que eu já atendia de planilha, ali no comecinho de abril. Então, eu tenho clientes comigo que deveria ter acabado, encerrado o processo, e não encerrou. Porque aí, quando eu apresentei a proposta do Vista, do acompanhamento, eles ficaram comigo. Então, eu tenho vários clientes que estão comigo lá no começo e migraram, né? E tem, a maioria dos clientes realmente são clientes novos que gostaram da proposta, de ter um acompanhamento, de ter um aplicativo ali, enfim, de uma metodologia diferenciada. Legal.
E, de novo, a última pergunta para a gente encerrar aqui a sua participação maravilhosa de hoje onde você se vê, né, como planejadora? Assim, depois de tudo que você tem visto esse ano em relação a tudo que você conheceu da carreira do planejador, olhando para frente, assim, daqui a uns 5 anos, como é que você se enxerga, né? Quantos clientes, que perfil de trabalho, como é que você se enxerga? Eu acho que isso é uma reflexão que eu sempre gosto de fazer com os planejadores, porque a gente tem que se enxergar, né? Assim, a gente pede isso do cliente e a gente tem que fazer essa reflexão também, do tipo, onde que eu quero estar daqui a 5 anos, eu queria saber, né? Você como uma pessoa, a gente já conversou, você já, né, minha aluna, participa do clube, super interativa, mas eu acho que é legal escutar de você, assim, uma visão da sua vida, né, como planejadora, como que você enxerga. É verdade. Não, se tem uma coisa que a gente tem que fazer, é fazer não, refletir, pensar, escrever, quantificar, é uma meta, né? Um objetivo. Porque senão a gente fica aí rodando para cima e para baixo. Quando eu comecei no Vista, eu já achei impossível atingir 20 clientes, que está quase aí, né? Tenho várias reuniões durante a semana, então acredito que essa semana, na outra, já dá para ultrapassar esse número, né? Claro, à medida que a gente vai levando a evolução para o cliente, fazendo a diferença, a confiança vai aumentando, então a precificação também aumenta junto, conforme a confiança, conforme o resultado do cliente, que você trouxe, né, no começo da aula. Então, atualmente eu estou com uns 20 clientes. Daqui uns 5 anos, talvez uma carteira, seguindo os nossos colegas aí como inspiração, né, inspiração dos nossos colegas aí, acredito que uns 50, 60 clientes, né, com uma carteira aí, com uma retenção bem bacana, né. Hoje eu trabalho muito com indicação, Léo. A rede social me ajuda bastante. No começo me ajudou muito mais, porque as pessoas não sabiam, né, que eu trabalhava com isso. Então, pessoas que não falavam comigo há muito tempo, me viam lá se posicionando. Então, consegui muitos clientes, mas a minha fonte principal de clientes é realmente indicação. E isso me deixa muito feliz, porque é sinal, né, que o trabalho funciona, que faz a diferença, né, as pessoas indicam. Eu tenho um casal que eles falam, Danúbia, o fulano, não vou citar nomes, o fulano é testemunha de Danúbia, porque ele fala de você para todo mundo, né? Então, hoje eu atendo muitas famílias, muitos casais, e realmente o relacionamento deles com o dinheiro muda bastante, né? E, consequentemente, muda a relação pessoal, né? Entre os dois ali. Então, isso é muito gratificante, né? Mas eu pretendo, sim, ter aí esse número de 50, 60 clientes recorrentes, né, que eu terei o prazer ali de estar acompanhando, de fazer realmente a diferença na vida deles com o planejamento financeiro. Legal. E eu vou te falar, quando você chega nesse patamar de clientes, tem um sentimento que você vai sentir, talvez você não sinta isso ainda, mas é muito legal, que é um sentimento de que você nunca mais vai deixar de ter clientes, sabe? Tipo assim, de você ter a capacidade de entrega, de venda, que te fala assim, poxa, então, de fato, eu de fato vou ter sempre clientes para atender, e se eu quiser, né, continuar fomentando, eu sempre vou crescer meu negócio, isso é muito legal, um sentimento que com o amadurecimento vem dessa forma, né, a carreira do planejador. É A verdade, Bia... né? E assim, Aham. Pode falar, tem pode falar. muitas, tem muitas vertentes que a gente pode seguir também, né? Constrói uma carteira sólida, mas tem hoje com a tecnologia, com a rede social, enfim, você pode também ter outros braços, mas isso com o tempo, né? À medida que você vai estruturando, deixando o seu negócio mais firme. Você lembra lá no Sim. começo que eu queria fazer tudo, né? É. E curso disso e daquilo, e aí você falou, vamos lá, Danilo, aonde você quer chegar? Porque realmente, quem é mais proativo, assim, que gosta das coisas para ontem, quer fazer tudo ao mesmo tempo. E às vezes isso atrapalha. Então a gente Sim. estrutura, não quer dizer que a gente vai ficar ali só com 50 clientes, que é um número incrível, né? Mas tem outras formas também de se rentabilizar, né? Com o digital ao nosso favor, não é verdade? Com certeza. Não, e outra, conforme você aumenta a carteira, você naturalmente vai aumentar a precificação, sua carteira, seu FII médio vai aumentar, você vai ganhar mais, você vai ganhar mais pelos novos clientes, enfim, tudo começa a funcionar a seu favor, né? A É Bia está verdade. perguntando se no modelo de recorrência a gente tem reuniões mensais com todos os clientes, ou depende de cada caso.
Então, Bia, o que eu ensino na metodologia, né? Que você, no início do trabalho, é importante que você se reúna com o cliente mensalmente, mas que depois, principalmente no segundo semestre, depois de um ano, você vai espaçando esses clientes, né? Aí você fala, poxa, Léo, mas como que as pessoas continuam? Primeiro, você tem que ter ferramentas, né? Você tem que ter ferramentas e, se, por exemplo, se você não tem ferramentas para ser utilizadas no trabalho de planejamento, talvez você só enxergue 2, 3 meses ali de entrega para o seu cliente. No momento que você tem mais ferramentas, você consegue aumentar a longevidade do trabalho e fazer com que esse trabalho dure anos, né? Eu tenho clientes que estão comigo há 10 anos, né? Então, 11 anos, na verdade. Agora em julho completou 11 anos, meu cliente Nossa. mais velho. E agora, é muito importante também uma questão que é o que o planejador financeiro vende? O planejador financeiro ele não vende a reunião. Quem pensa assim dificilmente vai conseguir escalar o seu negócio de planejamento financeiro. Vai ter que agregar outras coisas para poder ganhar dinheiro. O que o planejador financeiro vende? Ele vende a experiência. Essa experiência de poder ter a transformação, de sair do vermelho para ir para o azul, de começar a investir, que foi onde a Danúbia começou, essa transformação faz com que as pessoas percebam o valor que o planejador financeiro traz na vida É delas. verdade. Assim como o nutricionista traz a experiência de fazer, te ajudar a emagrecer, né? O personal trainer de você entrar em forma. Então, hoje o planejador financeiro, ele é o responsável de trazer a experiência de uma vida planejada, né? Ele é o profissional que é responsável por tentar a todos os custos que você tenha um melhor relacionamento com o dinheiro. Quem mais no mercado está procurando isso, né? Então é algo incrível. Só que nós planejadores temos que saber vender isso, porque a gente muito planejador que não se posiciona da forma correta vende reunião, vende hora, vende pacote fechado. Hum. E aí o problema disso é que você tem que constantemente estar vendendo, né? Você tem que constantemente ficar na venda. Quando você cria a recorrência, cria um posicionamento de que você é um profissional que vai entregar de forma diferente, né, essa experiência, as coisas começam a fluir, né? E aí geralmente falta o quê? Quando a pessoa não tem isso, ou falta método, ou falta processo, ou falta ferramenta, né? São três coisas que faltam para geralmente um planejador para poder atingir esse nível de escalabilidade no negócio, É tá? verdade, né? E uma coisa que me incomodava no começo era, mas como que eu vou, o que que eu vou entregar? Porque como que eu vou ficar acompanhando o cliente por, sei lá, 6 meses, né? No começo. E aí depois que Uhum. você vai mais a fundo, meu, tem muita coisa que você pode agregar na vida do cliente, né? Que antes eu trabalhava em 2, 3 meses, agora eu me pergunto como que eu conseguia, né? É isso aí. Trabalhar com um número tão pequeno de sessões e ter que entregar tudo ali muito rápido, sendo que mentalidade financeira não é do dia para a noite que você muda, né? Então, imagina que a pessoa está ali há 15 anos com problemas, né? Ou tentando investir e não consegue, ou não conseguindo planejar o seu dinheiro, ou às vezes na dívida. E não é, às vezes, com 1 mês, 2 meses, 3 meses que a gente vai solucionar isso aí. Porque tem cliente que resiste um pouquinho e volta, faz de novo, e aí desliza um pouquinho, volta, faz de novo. É um processo, né? E você está ali acompanhando. Então é muito gostoso também, né? Fazer parte disso e estar ali no dia a dia, né? Sempre conversando, enfim, trazendo conteúdos novos. Então, o cliente quer saber, né? Quer saber de tudo, como funcionam os investimentos. Esses dias eu atendi um cliente que ele está querendo trocar de carro, então ele está vendo as possibilidades, né? Financiamento, consórcio, investe. Então, acaba sendo uma reunião para falar sobre isso, e você traz os números. Então, é bem gostoso, tem muita É, coisa, né? Tem muitas ferramentas que dá para a gente usar. tem muita coisa e conforme você vai amadurecendo, você vai entregando mais, você vai aprendendo mais, né? A Danube faz parte Exatamente. do, Danube faz parte hoje do clube Meu Vista, que é um clube que eu criei, que eu lancei agora em junho para os meus alunos do Trilha, né? Que depois do Trilha, com meus alunos começaram a pedir algo a mais. E aí no clube a gente aprofunda mais sobre conteúdo, sobre questões que a gente não consegue abordar ali na primeira fase do trabalho com o cliente. E aí tem muito conteúdo novo, né? A gente É já tem lá verdade. o conteúdo para aprender a ensinar sobre milhas, a poder a fazer sobre planejamento tributário para o seu cliente, a poder, enfim, tem várias coisas legais que você pode e deve, né? Porque assim, para a gente continuar evoluindo, a gente tem que continuar aprendendo, né? Acho que esse é o Exatamente. grande ensinamento que a Pronobel trouxe para a gente. E eu acho que isso é
é também de qualquer carreira, tá? É verdade. O P6 perguntou se a precificação por usuário do Vista é fixo. Sim, é fixo. É R$ 49,90 por cliente, por mês. Tem outra pergunta aí também. Se tem resistência do cliente para reunir todos os meses ou não. Pedro, olha só, se tiver, é porque o cliente comprou sushi na pizzaria italiana, tá? Ou seja, não é para ter, certo? Assim, se está tendo, é porque está sendo mal alinhado aí essa expectativa junto com o cliente, tá? Porque olha só, se você tá, a gente está falando que são 6 reuniões mensais no primeiro semestre, né? Uma reunião, quer dizer, desculpa, uma reunião por mês no primeiro semestre, são 6 reuniões no semestre. Por que ele criaria resistência nisso? Qual que seria o impeditivo? Que ele não tem tempo, né? Ou então que, sei lá, ele quer fazer de forma. Eu sempre falo o seguinte: se o cliente fala assim, eu não queria fazer isso, eu queria fazer dessa forma. Alguma vez você chega no médico e fala, doutor, eu tô doente, eu quero tomar esse medicamento, esse e esse. O médico vai falar o quê? Mas espera aí, É eu verdade. ensinei que doença que você tem, como assim, né? Então isso tem que ser um alinhamento nesse sentido. No curso, a Cassiane perguntou, você aprende, Cassiane, três coisas muito importantes para todo planejador financeiro. Um método, ou seja, uma metodologia uma forma que você ensina o cliente para poder ter um planejamento financeiro, com base no segundo pilar, que é a tecnologia, usando o Vista, ou seja, eu falei isso na primeira live, né? É como se você, profissionalizando o seu negócio, você chega para o seu cliente mostrando que ele vai ter tudo na palma da mão, no bolso dele, em tempo real, tá? Através de um processo muito claro de como entregar essa metodologia usando a tecnologia, tá? Então, esses pilares são os 6 módulos, né, que a gente fala sobre no Trilha, tá? Durante as 6 semanas que a gente aborda, certo? Cassiane, só faz, Cassiane. Só faz. Tenho certeza que vai agregar demais, demais. É Mas, isso ó, aí. complementando a tua resposta, eu não tenho resistência, não, de clientes em relação ao encontro mensal. Às vezes acontece, dependendo se o cliente viaja ou tem algum compromisso, enfim. Aí, em vez de ser uma vez por mês, passa ali mais de 30 dias, mas aí a gente já retoma, enfim. Né? E sem contar que tem cliente que fala, isso é tão, parece terapia. Deixa eu vir mais Ela fala, vezes. eu saio da sessão, nossa, tem cliente que se deixar, você passa 2 horas ali, né? Atuando, falando, não é tricotando, não, é realmente trazendo ferramenta, ajustando as coisas, e eles gostam, né? É verdade, é muito gostoso. Com certeza. Pessoal, a gente está quase terminando aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Aproveitar aqui. Acho que a gente respondeu, né? Aproveita. É. Eu vou já despedindo aqui da Danube enquanto ninguém faz pergunta. Danube, obrigado. Aproveita aí a terrinha. Eu sei o quanto que é gostoso, né? Tá em casa, perto de manhã de painho. É E verdade. aproveita aí essa. Mas, ó, tem que continuar trabalhando e vendendo, é isso aí. Não, amanhã eu já tenho uma reunião. Está aqui, a semana inteira só a todo vapor, né? Mas aí a gente que manda na agenda, vai ali otimizando da melhor forma. E para mim não é um trabalho, né? Eu gosto muito. Quer dizer, é um trabalho, mas eu gosto muito, então nem sinto que eu estou trabalhando. Aquela coisa, né? Eu me encontrei nesse negócio aqui de planejamento financeiro, então realmente é muito gratificante. Estou há 5 dias aqui no Nordeste, então tem alguns longos dias pela frente. Mas a agenda está toda comprometida, estou aí trabalhando normal, gente. Se tiver algum seguidor meu aqui, ó, eu não estou de férias. Porque aí, Léo, sabe o que acontece? O pessoal pensa que eu estou de férias e fala, vou aí não esperar quer você voltar incomodar, para né? Curitiba, não quer incomodar. Gente, não estou de férias. Exatamente. Ah, Ô, Ju, ai, ai. Julinha, o clube, ele, não sei se você já fez o trilha, ele é exclusivo para alunos meus que já fizeram o trilha. Mas se você já fez, eu não estou olhando aqui se você já fez ou não, se você já tiver feito, manda um direct que a gente passa mais informações, tá? O Elias disse que fez o quê? Uma pergunta, Elias? Eu não vi, passou despercebido. Você viu, Danube, a Não pergunta do Elias? vi. Pergunta de novo, Elias. Não sei se não foi. A gente começa a conversar, às vezes a gente não vê mesmo. Não vi. A Polly disse que quer conhecer, viu? Ó, já conseguiu uma reunião comercial, Olha viu? aí, Poli, vamos falar.
O Gustavo perguntou se o curso se aprofunda em cada assunto, como planejamento para quitar dívidas e investimentos no geral. Então, Gustavo, olha só. O Trilha, são 6 semanas de treinamento, tá? No Trilha, em 6 semanas, dificilmente você aborda todos os conteúdos possíveis em 6 semanas, né? É Então, de muita coisa. fato, é muita coisa. Você não consegue aprofundar sobre o que que é uma renda fixa, uma renda variável, enfim. Para isso, eu sempre falo que existem 4 pilares do aprendizado, né? Quando você quer aprender sobre alguma coisa, então assim, eu quero aprender sobre como que eu, sei lá, como que eu conserto o carro, né? Você pode ter o primeiro pilar, que eu aprendi isso no curso do Murilo Gun, alguns anos atrás, que era Criando Crianças Criativas. Acho que ele até é de Recife, né? O Murilo Gun, se não me engano. Eu acho que ele é pernambucano. Ele é Pode ser. pernambucano. E ele falou, primeiro é o do ensino. Então, quando você tem alguém te ensinando sobre alguma coisa, é válido, porque você tem um professor, um mentor, enfim. O segundo é o estudo, que muitas vezes você tem que de fato, ir para casa, ler um livro, assistir um vídeo, coisas do tipo que vão trazer valor para o seu aprendizado, né? Depois, o terceiro é exemplo e o quarto é experiência, é você vivenciar isso. Então, esses 4 pilares do aprendizado, ele é muito importante. E no Trilha, de fato, não dá para aprender tudo, né? O que que eu ensino no Trilha? Se você já tem uma noção, já tem poucos clientes, ou tem pessoas para oferecer, já entende um pouco né, de finanças, ou quer aprender e aprimorar, ter um método de vendas, né, para você poder abordar isso com outras pessoas, é isso que a gente ensina. Mas, com certeza, vai demandar, né, um estudo a mais. Tanto que o clube foi também pensando nisso. O clube foi o que eu lancei depois do Trilha para poder trazer valor, mais conteúdo, aprofundar mais sobre outros assuntos, mas com base em uma galera que já entende o conteúdo, já entende a metodologia, já entende a pegada que a gente tem dentro do Vista. Tá? Esse clube aí, sensacional, gente. O Elias falou, vamos lá. Cadê Elias? A pergunta? Ó, tem mais um comentário aí. No Trilha recebemos materiais, exemplos, planilhas e Ó, apresentações e planilha, etc. planilha, planilha tem um. Quando fala planilha, o negócio dá bug, entendeu? Não pode falar planilha, então eu tô brincando. É que a gente trabalha com a tecnologia, né? Não tem planilha. Zero Mas sim, tem planilha. materiais, tem exemplo, tem apresentação, tem um monte de coisa que a gente compartilha para você poder utilizar, tá? Ensino do negócio, de você profissionalizar. Tipo assim, eu te ensino um caminho a seguir, ensina como usar ferramentas, ensina a profissionalizar, ensina você a ter um método de atendimento, um passo a passo. Então, o que você sai no Trilha é um passo a passo detalhado do que fazer em cada uma das reuniões iniciais, na venda, na reunião um, na reunião 2, na reunião 3, na reunião 4, e para que você possa ter já um método de trabalho. E aí, com isso, a gente vai aprofundando, tá? É um método completo, né, Léo? Isso aí. O Elis realmente não está aparecendo. Mas ele falou aqui, o cliente ganha 10 mil, cobra em torno de 300, 400 por mês. Se o cliente se engajar, até R$ 500 até você poderia cobrar, por exemplo, tá? Seria uma precificação interessante. Foi isso, Elias, que você quis perguntar? Pessoal participativo, né, Léo? Show de bola, hein? Isso aí. Isso aí, gente. Vamos ser planejador, que esse nosso Brasil precisa, né, Léo? Precisa de planejadores. Precisa dessa Muito. consciência. Precisa muito. E assim, é uma área que está crescendo bastante. As pessoas estão procurando por isso, né? Então, com certeza, sempre vai ter um cliente que vai se identificar com você, enfim, né? Tem para todo mundo, para vários perfis. Então, realmente precisa. Tem pessoas que me procuram querendo saber sobre a profissão, aí eu já mando para o visto. Aí eu falo assim, ó, vai aqui, né, enfim, eu tenho um processo longo aí, de alguns anos, e eu realmente me adaptei muito com a metodologia, enfim. E aí né, eu já perdi a conta de quantos eu mandei. Eu mando mesmo, gente. Precisa, não tem concorrência aqui. A gente precisa realmente de planejadores qualificados para atender, para fazer a diferença na vida das pessoas. Com certeza, com certeza. Pessoal,
Deixa eu ver aqui quem mais. O Luiz Henrique, tô te esperando já, hein, Luiz? Tô te esperando já no O trilha. Gustavo E o também, Gustavo, hein? legal, boa, boa, Gustavo. Acho que você não vai se arrepender. Elias, 2K por mês, não entendi, Elias. 2K por mês. 2K por mês se você tem cliente ganhando ali 40 mil, 50 mil, aí pode cobrar 2 mil por mês. Aí Opa, pode. muito bom. Opa, Danúbia fez a propaganda. Obrigado, Ó, Danúbia, pela tem propaganda. alguém falando aí, Danúbia fez a propaganda, ó, tá vendo? É isso aí, eu faço propaganda. Eu gosto do negócio, eu faço propaganda. É nosso parceiraço. É, exatamente. E comigo não tem essa de concorrência, não. Vamos crescer, né? Tem para É todo isso. mundo. Tem. Pessoal, Adorei o vamos nosso encerrando. bate-papo, Léo. Obrigado, Danúbio, de novo, né, por hoje. Agradeço. Pessoal, lembrando, quarta-feira estamos de volta. Vamos falar sobre, para quem não estava aqui no início, ó, vamos falar sobre a diferença dos modelos de atendimento, a diferença entre os profissionais do mercado. Vamos tentar buscar aí um pouco do que o planejador financeiro faz diferente do que o mercado tem para oferecer, tá? O Trilha seria o curso para ser planejador, sim, para ser um planejador atendendo com recorrência, tendo metodologia, usando vista, entendendo o processo de entrega. Ele é um curso, pessoal, que vai te entregar mastigado o que fazer em cada sessão, como atender, como se posicionar, como vender, né? A gente tem ali várias ferramentas de vendas que a gente aborda também. Inclusive esse reposicionamento que a Danube teve a ver com a venda dela, né? De vender por recorrência, precificação e tudo mais, veio a partir disso, né? Então, com certeza essa é a parte que a gente mais entrega valor, tá, Flávio? Então, acho que é o que a gente sabe fazer melhor, né? Dentro dessa parte educacional. Tem alguém falando aí, Léo, encerra, não? Tipo, não quer? Ó, a inscrição vai abrir a segunda-feira, daqui a uma semana vai abrir, a gente vai ter mais live, né, também essa semana, na quarta-feira. Então a gente vai abrir as inscrições, certo? E aí eu espero vocês aí para se inscreverem. E aí, para a gente encerrar, qual foi a sua maior dificuldade, né, no início para captar clientes, o Danube? Se bem que a Danube é uma máquina de vendas, né, pessoal? Então, assim, Então, eu dificuldade tava ela pensando não teve. aqui, o que que Vamos eu falar dos falo, meu Deus? desafios, mas ela é muito boa de vendas, a Danube, porque ela já trabalha, enfim, mas eu vou deixar você falar. Gente, que assim, ó, a dificuldade no começo foi me posicionar no Instagram, né? Enfim, porque a gente tem que fazer planejamento, conteúdo, gravar vídeo, então isso foi uma dificuldade. Eu entendia que eu tinha que entrar nesse meio para que as pessoas soubessem o que eu estava fazendo. Então, essa foi uma dificuldade. Mas quando eu rompi essa dificuldade, eu ainda não faço o que tem que ser feito, porque não, às vezes eu não dou conta. Mas quando eu rompi essa dificuldade, as pessoas começaram a me procurar, pessoas que já me conheciam, enfim, né, sempre, eu acho que todo planejador é assim, né, a maioria, eu não sei, começa com pessoas mais próximas ou que você não via há muito tempo. Só que aí depois começaram a surgir indicações, né, e eu não, às vezes eu não pedia indicação. Até hoje não briga comigo, mas eu ainda não faço aquele esquema de pedir indicação, né? Elas fluem, mas se a gente seguir certinho, eu acredito que o negócio multiplica. Mas é aquela coisa, Léo, eu não tive muita dificuldade nesse sentido, entendeu? Porque vai fluindo. Eu sempre entrego o meu melhor, né, me dou o total ali para o negócio fluir, para o cliente realmente ter resultados, e aí as indicações vão surgindo. Mas, claro, estou sempre trabalhando na minha rede social, porque eu entendo que é um canal também, né, de prospecção, de conquistar novos clientes. E volta e meia eu tenho vários clientes que vieram do Instagram, que vieram do YouTube, que eu também coloco alguns vídeos no YouTube, não com tanta frequência. Então, as redes sociais ajudam bastante para fazer essa captação de clientes. Não dá para ficar fora. Eu sei que tem profissionais, planejadores que não atuam na rede social e têm um resultado incrível, tem muitos clientes, mas, enfim, tem várias formas, né, de trabalhar. Eu resolvi atuar na rede social porque eu acredito que agrega bastante. Primeiro que o cliente recebe a indicação e ele vai fuçar lá a sua rede social, né, para ver se tem conteúdo, como você fala, enfim. Então, eu acho super importante. E às vezes ele vai vir para a reunião de alinhamento já com uma percepção sua. Então, isso acaba facilitando ali no momento de fechamento, né? Sim. Eu acho também uma coisa que é muito comum, ô Luiz, sobre essa questão das dificuldades nas vendas, para captar cliente, é não ter um método e não ter clareza de como entregar, né? Como fazer uma reunião de vendas, né? Porque você pode não gostar de vendas, de vender,
mas você quiser trabalhar com qualquer área de prestação de serviço, você vai ter que se vender. Você vai ser primeiro um vendedor antes de você ser qualquer outra coisa, né? E aí, no momento que você aceita isso e você tem uma forma de mostrar o trabalho estruturada, um passo a passo para o cliente, para ele se sentir mais confiante, aí você começa a melhorar a sua captação, tá? A Andrea falou que foi a dificuldade dela até hoje, não conseguiu romper ainda. Andrea, é assim mesmo, acho que muitas vezes você precisa de ter confiança, né, no seu método, na sua entrega, para você romper e conseguir ter os primeiros clientes. Porque depois, né? Mas tem forma de você começar pequeno, começar com pessoas conhecidas, como a gente falou, né? Para que depois você vá aumentando mais essa sua confiança, tá? Com certeza vai romper, Andréia. E é Soares ainda, minha xará. Aí, exatamente. Pessoal, obrigado por hoje. Agradeço. Quarta-feira eu vejo vocês aqui de novo. Não deixem de participar, por favor. E é isso, Danube, de novo, obrigado. Aproveita aí essa terrinha. E, inclusive, até eu comprei essa semana para passar Réveillon. Eu não sei para onde eu vou, mas eu vou para Recife. Consegui comprar uma passagem barata. Mas eu vou para a região de Recife também. Não sei se eu vou para o norte ou para o sul, né? Eita, Mas. coisa boa. Venha, venha sim. Tá Venha bom? gastar aqui em Pernambuco, fazer economia. É isso aí. Léo, muito Um obrigada. Foi beijo. uma honra participar, tá bom? Obrigada. Tchau, pessoal. Boa Prazer noite. foi meu. Tchau, gente. Um abraço.